Meus irmãos, boa tarde, a paz do Senhor. Daniele aqui. Tem dias que só a mão do Senhor mesmo para nos sustentar, para dar força, porque tem dia que a gente não tem força nenhuma para seguir, para até levantar da cama, né? E o Senhor nos manda marche, né? Por isso que ele deu uma ordem àquele povo lá no deserto. Diga ao meu povo que marche, não pare. Em meio às circunstâncias, em meio à adversidade, em meio ao desespero, em minha luta, independente de tudo que esteja passando, não pare, porque a mão de Deus, ela está estendida todos os dias para a gente. Porque se acordamos, é porque a mão de Deus está conosco. Quantas pessoas no decorrer da noite foram levadas e não estão, e não acordaram, não puderam desfrutar do dia, e aqui nós estamos. É a mão do Senhor. Por isso, eu gosto muito desse louvor da Kailane Frauches, era a mão de Deus. Não sou cantora, sou uma adoradora do Senhor. E foi um louvor que me sustentou muito quando eu estava internada, com uma infecção bem grave na perna, que ainda estou me tratando ainda. Mas vamos adorar aqui esse louvor. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais de uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. E qualquer coisa que pedir dele receberá, porque guardando os mandamentos e fazermos é agradável à sua vista. Louvado seja o nome do Senhor. É que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história
e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus, era a mão de Deus, contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia. É a mão do Senhor nas nossas vidas. A mão de Deus está estendida sobre as nossas vidas. Por isso não desista, creia que Deus está no controle. Não desista, não desista, não desista, porque se eu fosse desistir, eu não estaria aqui. Se eu achasse que Deus não estaria comigo, eu não estaria aqui, porque Deus, mesmo quando a gente acha que Deus não está falando, é quando Ele mais está trabalhando, quando Ele mais está agindo. Porque no silêncio, Deus também está agindo. O silêncio do Senhor, ele não significa a ausência dele nas nossas vidas, meus irmãos. Pode ter certeza disso, porque quando eu achei que o Senhor não estava falando, não estava fazendo, ele agiu. E eu vi isso na minha vida, até no hospital. Creia nisso. A mão de Deus está sobre as nossas vidas. Amém? Pai, obrigada por essa oportunidade. Que essa pequena oração, esse louvor possa vir tocar em corações, em almas, em vidas. Possa libertar. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E abençoados sejam. Em nome do Senhor.